no último vídeo nós tivemos basicamente a ver sobre variáveis, criação de valores e sobre o print, não muita mais coisa. E agora que nós já sabemos o básico, que é isso é o essencial para você poder aprender todo o resto, nós podemos começar aqui a ver outras coisas, como por exemplo operadores e somas e muita mais coisa. E operadores é exatamente isso aí que nós vamos ver neste vídeo. Logo neste vídeo existem diferentes tipos de operadores e neste vídeo nós vamos ver aqui os operadores aritméticos, que são basicamente operadores que nos auxiliam a fazer cálculos e expressões em programação. Os operadores aritméticos, eles por acaso, uma coisa boa deles é que eles são relativamente parecidos em quase todas as linguagens. Mas aqui nós vamos ver os operadores aritméticos em Lua, nós vamos ver como eles funcionam, vamos ver como eles são. É um vídeo um bocado mais curto comparado ao anterior, mas é um vídeo essencial como todos os outros, por isso, bora lá. Logo, o que é um operador ao certo? Logo, todo o tipo de símbolos, como igual, um til, por exemplo, mais, asterisco, todo o tipo de símbolos que nós utilizamos a programar chama-se de operadores. Aqui temos, por exemplo, o operador de recebe, de atribuição, que vai atribuir um valor, por exemplo. Posso criar aqui um valor e eu posso, por exemplo, dizer aqui em baixo que esse valor vou atribuir, por exemplo, 20. Por falar nisso, você só me dizer que tipo é este variável que eu criei aqui. Logo aqui é o operador de atribuição. Mas eu também tenho outros operadores e os que nós vamos ver aqui neste vídeo são os aritméticos, ou seja, são operadores que auxiliam na criação de expressões, ou seja, multiplicar, dividir, resto de divisão, desse tipo. E bem, antes de nós começarmos aqui a ver, nós temos de ver aqui uma coisa que são os comentários. Logo, o que é que são comentários? Comentários é basicamente um comentário, literalmente um comentário. Comentários são é mais ou menos como criar uma pequena nota no seu código, ou seja, meio que, por exemplo, eu quero escrever um título, ou quero deixar uma nota, por exemplo, aqui é a parte onde o player morre, por exemplo, alguma coisa assim, e obviamente que eu não posso chegar aqui e escrever, eu não posso escrever aqui o que eu quiser aqui, eu coloco estes dois traços assim, 1, 2, e ele já fica assim meio leve, e eu coloco aqui o texto que eu quiser, comentário. Posso escrever o que eu quiser, desde que seja à frente destes dois traços, posso escrever o que eu quiser. Se eu quiser fazer um comentário maior, eu posso vir aqui, colocar um traço, colocar dois traços e estas duas chaves. Agora sim eu tenho aqui um comentário maior, posso escrever mais. Logo isto aqui é só para você não se perder, porque nós vamos estar aqui a ver isto. Agora sim, passando aos operadores aritméticos. Bem, eu vou criar aqui dois valores, dois números. Vou criar aqui o número 1. Que vai ser nada, eu vou criar aqui o número 2. Este número 1, ele vai ser 5, este número 2 vai ser 2. Então vou criar aqui outro, local número 3, que vai ser 10. Logo criei aqui 3 números no meu código. E obviamente que eu posso printar esses valores como eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, printar todos, eu posso utilizar aqui um operador que é vírgula, onde eu basicamente posso dizer printa o número 1 e utilizando a vírgula dizendo mais o número 2, onde ele iria printar estes dois valores e sabia executar. Você pode utilizar o F8 para executar mais rápido. Ele pintou-me aqui 5 e 2, posso utilizar aqui a vírgula para printar mais valores. E o que eu posso fazer aqui, por exemplo, com esses valores? Posso, por exemplo, somá-los ou fazer diferentes coisas. Os operadores aritméticos, eu penso que eles são 6, eu não tenho de cabeça, mas eu acho que sim. Por isso vamos começar então a vê-los. Bem, o primeiro operador é obviamente o operador da soma. Eu até vou escrever aqui em cima, vou colocar aqui um comentário e escrever operadores aritméticos. Bem, o primeiro operador ele é bem simples, que é o operador da adição. O operador da adição ele é exatamente igual que nem nós escrevemos no dia a dia, ou seja, é o mais. Posso, por exemplo, printar aqui número 1 mais número 2, por exemplo. Posso aqui printar número 1 mais número 2, onde ele vai somar os dois valores e vai mostrar 7.
Ou seja, se eu vir aqui executar, eu posso ver aqui que ele printou-me 7 aqui do script na linha 6. Logo ele mostrou-me aqui 7. Uma coisa que eu também posso fazer, que isto aqui é importante, é que eu posso guardar esta soma dentro de um dado, dentro de um valor. Poderia, por exemplo, criar aqui um valor chamado soma, que vai conter o número 1 mais o número 2. Ou seja, o valor desta variável aqui é esta soma que eu criei. Ou seja, o valor desta variável é o que seja que der de número 1 mais número 2. Agora, é preciso ter atenção que se eu mudar o valor destes dois valores, se eu, por exemplo, ponho o número 1 a 7, ele também vai mudar o valor deste aqui de baixo. É preciso ter atenção a isso aí. Mas eu também posso guardar aqui numa variável. Eu até vou deixar aqui mesmo à parte, que é para você poder ver isto aqui. Bem, como aqui vou colocar o primeiro operador, que é o mais simples, que é o da soma. Número 1 mais número 2. E eu vou escrever aqui que é soma. Para subtrair é exatamente a mesma coisa. Número 1 menos número 2. Ou seja, a subtração é igual. Ele aqui, deixa eu executar aqui. Ele printou-me 3, ou seja, a subtração é exatamente a mesma coisa. Depois já começa a mudar, nomeadamente começa a mudar na multiplicação, onde não é nem com ponto, nem com sinal aqui de multiplicar. É com um asterisco, ou seja, número 1 vezes o número 2. Uma coisa aqui que eu estou a fazer é que você não precisa de colocar este espaço, você pode deixar assim tudo junto, que nem eu estou a fazer. Só estou a colocar o espaço mesmo para ficar mais organizado. Ou seja, isto aqui é multiplicação. Se eu executar aqui, ele vai me printar 10. 2 vezes 5, 10. Logo printou-me ali 10. Eu tenho também a divisão. E a divisão, ela é mais ou menos normal, depende que nem toda a gente faz assim, mas ela é com traço. Ou seja, a divisão é feita aqui com um traço. Agora, eu não sei se você lembra-se, mas normalmente quando você começa a aprender, você vai na escola e começa a aprender, você costuma aprender com a divisão e com o resto da divisão. Ou seja, a divisão inteira e o resto da divisão, ou seja, o que sobra de dividir. Por exemplo, 2 é dividir por 5, 5 é dividir por 2 neste caso, iria sobrar resto 1, que era 2, 4, só que depois sobrava um 2 porque já não cabia. E esse resto também se pode ver aqui, que é através aqui deste sinal. Do print aqui número 1, aqui mostra a divisão, o resto da divisão do número 1 por número 2. Ou seja, aqui o resto da divisão. Eu vou dar aqui um executar nisto. E pronto, aqui da divisão ele mostrou-me 2.5, está certíssimo. E do resto da divisão ele mostrou-me aqui 1, que é esta linha aqui. Eu não dei um print dos outros porque é meio óbvio. Ele mostrou-me 1 porque sobrou 1. Logo, se você não se lembra do resto da divisão, aconselho você a ver, porque às vezes dá jeito para identificar, por exemplo, se o número é ímpar ou par. Você pode ver isso multiplicando o número por 2 e vendo se dá resto 0 ou 1. É assim que você determina na programação se o número é ímpar ou par. Mas pronto. E eu também tenho aqui o exponenciação, ou seja, colocar elevado a alguma coisa. Por exemplo, número 1 elevado, não é isto, elevado a número 2. Agora vai ser difícil para escrever. É assim? Exponenciação? Eu acho que não. Que é basicamente o número 1 elevado a número 2. Aqui faz diferença se você coloca antes o número 1 ou o número 2. Ou seja, ele vai mostrar-me aqui 5 elevado a 2. Ou seja, vai printar 25. Printou-me aqui 25. Logo, aqui a exponenciação. Logo são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, certo? Eu também tenho aqui um operador para mostrar o simétrico, que é basicamente que eu posso, por exemplo, mostrar aqui menos número 1, onde ele vai mostrar o número negativo, vai mostrar o simétrico, ou o inverso. Então péssimo em matemática. Printou-me ali menos 5. Mas isso aí são coisas normais. Agora, não sei se você percebeu, mas eu criei 3 valores. Isso porquê? Porque é importante ver a ordem de precedência da aritmética, ou seja, basicamente a ordem
que pelas coisas são executadas, que se você não se lembra está aí a aparecer, mas é basicamente parênteses, multiplicação ou divisão, e soma ou subtração. Espera aí, e onde é que se encaixa a exponenciação? A exponenciação encaixa-se aí alguns, desculpem, não me lembro. Mas por exemplo, se eu der aqui um print, número 1 mais número 2 vezes número 3, ele tem de fazer algo, ele faz este primeiro ou ele faz este, e de acordo com a ordem de procedência, como não há parênteses aqui, ele vai executar primeiro este. Ele vai multiplicar o número 2 pelo número 3, ou seja, vai multiplicar o 2 pelo 10, ou seja, vai 20, e vai somar 5. Logo ele fez primeiro aqui a multiplicação e depois é que somou. Agora, se eu colocasse parênteses aqui na adição, se eu colocar aqui parênteses na adição, eu estou a dar prioridade à adição, ou seja, ele vai executar este primeiro e vai multiplicar por este. Ou seja, isto aqui é matemática básica. Se você não sabe isso, eu não sei o que é que você faz da vida. Ou você tem menos de 10 anos, ou eu não sei o que você faz. Mas é matemática básica aqui, por isso aplica-se também à programação. Logo, estes são todos os operadores aritméticos que nós utilizamos aqui para programar. Bem, eu aconselho que você anote todos estes operadores, porque eles dão sempre a jeito, mas ainda tem mais algumas coisas que envolvem operadores aritméticos. E eu vou apagar isto aqui, por isso se você não viu, anote isto aqui porque é importante. Agora, claro que também há outras coisas que nós podemos fazer. O que eu tenho feito aqui é basicamente uma adição normal, mas eu também posso fazer aqui uma adição unária, ou seja, eu posso simplesmente vir aqui e criar, por exemplo, um valor, vou chamar de res, que é de resultado, e dizer que vai ser número 1 mais 20, ou seja, uma adição unária. Eu não adiciono nenhuma variável, nem nada disso, eu simplesmente pego no valor e adiciono de cara alguma coisa. Neste caso agora o número 1, neste caso esta variável aqui tem 25, logo se eu der aqui, por exemplo, aqui um print de res, ele vai printar 25. Ou seja, vou dar aqui um executar. E pronto, ele printou-me ali 25. Mas eu também tenho aqui outras coisas. Logo, obviamente que eu posso fazer isto com qualquer outro operador. Ok, multiplicar é isso. Mas eu também tenho outras coisas que é, por exemplo, o operador de incremento ou decremento. E eu vou tirar isto aqui. E o que é um operador de incremento ou decremento? Por exemplo, se eu quiser mudar o valor, vamos supor que eu quero mudar o valor aqui da minha variável número 1. Eu quero dizer que o valor vai ser mais 5, que o valor vai ser mais 10, que o valor vai ser mais 15, alguma coisa. Eu quero mudar o valor. Para eu mudar o valor, não poderia dizer aqui que o número 1... Espera aí, local não. Não poderia dizer que o número 1 vai ser igual a mais 5, por exemplo. Eu não posso fazer isto. Eu preciso dizer que o número 1 vai ser igual ao valor que ele tem mais 10. Logo, isto aqui eu estou a incrementar um valor numa variável. Ou seja, eu estou a dizer que esta variável vai ser o valor dela mais 10. Ou seja, é assim que eu incremento um valor. Para eu decrementar é exatamente a mesma coisa. Logo, estou a dizer que esta variável vai ser o valor dela menos 10. Ou seja, eu estou a mudar o valor desta variável para menos 10, ou para mais 5, ou para mais... ou até mesmo para multiplicar e todo esse tipo de coisas. Eu posso basicamente utilizar este método que você vê muitas vezes. Mas existe também operadores próprios para isto. Ou seja, em vez de eu vir aqui e dizer que o número 1 vai ser igual ao número 1 mais 10, eu posso simplesmente vir aqui e dizer que o número 1 vai ser mais igual a 10. Ou seja, eu estou também a incrementar aqui, mas utilizando um operador só, ou seja, dizendo que o número 1 vai ser mais igual a 10, ou seja, vai ser mais 10. Logo, fazer estas duas linhas fazem exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Claro que isto aqui funciona para qualquer coisa. Aqui menos 10, aqui multiplicar por 10 e elevar, isso não, elevar a 10. Logo, todo esse tipo de coisas eu basicamente faço desta maneira. Se eu quiser, por exemplo, dividir por 10, vou simplesmente dar aqui mais 10. Logo, eu posso utilizar tanto esta maneira, dizendo que o valor vai ser igual ao valor dela mais 10, como posso utilizar este operador logo aqui de incremento e fazer isso.
logo. Aqui é bastante simples, se eu por exemplo der aqui um print número 1, ele vai me printar aqui, logo, número 1 aqui assim, vai printar 15. Ó, printou aqui 15. Logo basicamente estes são alguns jeitos de eu simplesmente colocar o valor assim de uma maneira direta. E pronto, basicamente é isto aqui. Logo foi um vídeo mais curto, como eu disse no início, comparado ao anterior. Mas era um vídeo essencial porque você utiliza isto aqui muito, ou seja, era meio essencial você saber isto. No próximo vídeo nós vamos ver sobre conversão de dados, ou seja, algo importante. Por isso, até o próximo vídeo.